Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Mais uma vez estamos aqui, meus queridos, reunidos para mais uma sessão do Francisquinho na nossa quinta-feira. Então, vamos pedir à nossa irmãzinha Lúcia para ler uma ambientação dos nossos trabalhinhos. Ok. Pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, vinha de luz. Crises. Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Jesus, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lúcia. Eu trouxe aqui também mais uma ambientaçãozinha do irmão José, do livro Vigiai e Orai, que fala essa mensagem. Complicam voluntariamente. São muitos que complicam voluntariamente a existência, tomam decisões precipitadas, falam do além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam vigilância, permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam na consequência dos seus atos, não cuidam da saúde. Estes, do que lhe acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Graças a Deus. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai de infinita bondade, amigo da espiritualidade, Pai Jacó, nossos amigos espirituais. Aqui estamos mais uma vez reunidos para o nosso trabalhinho da noite de hoje. E vamos pedir aqui muito auxílio e proteção a todos nós, pedindo a nossa irmãzinha, Ana Mateus, para ler um trechinho do Evangelho. Graças a Deus. Capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados os que têm puro coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Item 19. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados.
Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? É o amor e a caridade. Se possuis esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes que da vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem, eu sei que a tua mão se abate sobre mim, se é do teu agrado. Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras. Bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que se pode desejar na terra. Possuis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos rodeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma enebriada possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Graças a Deus. Obrigada, minha irmãzinha. Então, nesse momento, damos por iniciado o nosso trabalhinho na noite de hoje, que a nossa irmã Aurora vai fazer o estudo da noite de hoje. Que Deus te ampare, que vai dar tudo certo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos na reunião pública da casa de Francisco de Paula do Riachuelo, o nosso querido Francisquinho. Hoje, especialmente, meus 2 filhos estão aqui, 2 de 3, e mais a minha nora estão aqui presentes. É uma alegria muito grande. Beijinhos para todos. Que o meigo Rabi da Galileia nos envolva com sua luz, com sua paz, nos auxiliando para que nós possamos estarmos acessíveis a todo o entendimento que o Evangelho de Jesus nos vem trazer nessa noite. O nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, não tem errada. Depois em casa a gente com calma lê, é 11:11, tá? Que nos fala sobre algo que nós precisamos combater urgentemente em nós. E que, segundo alguns autores, será uma das últimas imperfeições que nós conseguiremos eliminar de nós, que é o egoísmo. Deus nos criou para quê? Para que a gente pague as nossas faltas, resgate nossos débitos? Não. Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o grande objetivo da nossa reencarnação, sermos felizes. Mas, ao mesmo tempo, fazermos o outro feliz também, né? E nessa busca de ser feliz, cada um de nós que aqui está, cada um que compõe a humanidade, muitas vezes se perde pelos corredores sombrios da vida, pegando atalhos
muitas vezes que nos levarão a momentos muito dolorosos. Nos supervalorizando, nos achando o máximo, né? Merecedores só de trabalhos de destaque, né? A gente lembra de André Luiz em Nosso Lar, né? Os trabalhos que vinham eram trabalhos humildes, mas muitas vezes nós queremos trabalhos que nos tragam status, que tenhamos deferências por parte dos nossos irmãos de caminhada. Todos nós temos uma tarefa bem difícil a cumprir, que é exatamente vencer a nós mesmos, combater as imperfeições milenares que nós arrastamos conosco. Nossas paixões inferiores, que ainda são muitas, dentre elas o melindre, o orgulho, a vaidade e o maioral de todas, o egoísmo. Egoísmo é uma palavra que vem do latim ego, que quer dizer eu. Significa amor próprio excessivo, que leva a pessoa a olhar unicamente para si, para os seus interesses, sem se importar com os interesses e as necessidades alheios. Esse é um sentimento típico da primeira infância. Quem lida com criança, ou já lidou com criança, sabe a dificuldade que eles têm, assim, na pré-escola, de compartilhar os lápis de cor, o materialzinho escolar, os brinquedinhos. Não, tudo é meu, é meu. Eles só se sentem seguros se tudo estiver com eles. Só que todos pensam igual, né? Então, há aquela dificuldade, aquele trabalho do monitor, do professor, de ir dizendo, não, é do amiguinho também, vamos dividir, é de todos nós. Mas com o amadurecimento, essa sensação de perda que a criança tem, né, e que configura o egoísmo, ela desaparece, porque ela não é o egoísmo realmente. É aquela situação de não querer perder, quer ter aquilo para si, não é? É a questão do irmãozinho mais velho quando chega o mais novo, né? Toda essa situação. Mas à medida em que o ser humano vai evoluindo, assim como a criança vai amadurecendo, vai perdendo, o ser humano vai evoluindo e vai se libertando do materialismo. E passa a valorizar mais o lado espiritual, dando vazão ao seu eu interior, mais amoroso, mais altruísta. Quando não houver mais egoísmo entre os seres da Terra, certamente muitas coisas serão transformadas no planeta. Os homens viverão em paz, como irmãos, não causarão mal uns aos outros, ajudar-se-ão mutuamente. Não faltará o necessário para ninguém, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, não havia necessitados entre eles, não é? Não apenas não faltará as coisas materiais, não faltará também o cuidado, o carinho, o afeto, coisas que nós necessitamos para vivermos realmente. Isso porque todos praticarão a justiça e viverão solidários uns aos outros. Não mais o eu, mas o nós. O egoísmo, como nós falamos, é a mais difícil imperfeição humana de ser extirpada, porque o homem sofre muita influência da matéria. É a sociedade extremamente competitiva, é o querer se dar bem sem pensar no outro, às custas, muitas vezes, do sofrimento alheio. Há um dito popular que é um estímulo ao egoísmo. Cada um por si e Deus por todos. Cada um cuida de si. Ninguém vai cuidar, deixa que Deus cuida, né? Ainda tem aquele outro
bem conhecido, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Estamos vivendo na pandemia, período difícil, que está escancarando mesmo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as dificuldades a nível individual e a nível de sociedade. Está botando bem mais, assim, visível a desigualdade social, que é muito, muito grande. E nós vemos todos os dias exemplos de egoísmo. São as pessoas que vão para a rua se expor, os bares cheios de jovens, de adultos bebendo. Quem bebe e come não está de máscara. Não estão se importando com o que possa acontecer a eles, porque julgam que estão imunes devido a serem mais jovens, saudáveis, mas não se importa com o outro, com aquele que não é tão forte, não é saudável e é idoso. É um extremo egoísmo. Aqueles que deveriam estar protegendo os cidadãos e não estão fazendo nada. Só estão pensando nos seus interesses próprios. Quando estamos com mais de 2.000 pessoas morrendo em um dia só de uma mesma doença. Ao mesmo tempo, a pandemia nos mostrou muitas pessoas fraternas, humanas, que se preocupa com o outro, que faz a comprinha do outro, não é? Que entrega os produtos que aquelas pessoas que não podem se expor vêm trazer em casa. Os vizinhos que colocam, às vezes, agora já não estou vendo tanto isso, mas colocavam no elevador, morador do tal apartamento, você que é idoso, se precisar, eu moro no tal apartamento, posso comprar alguma coisa para você? Isso também é uma coisa linda, mas é exatamente o oposto do egoísmo. São aquelas pessoas que estão pensando em nós todos sobrevivermos juntos. Esse trabalho que nós estamos fazendo virtualmente, isso é um grande exemplo de fraternidade, de vontade de nos fortalecermos uns aos outros, para que nós possamos chegar ao fim da pandemia, todos em condições de se abraçar, de se encontrar. Na Bíblia cristã encontramos o maior exemplo de egoísmo da história, que foi de Pôncio Pilatos, que lavou suas mãos mesmo tendo certeza da inocência de Jesus. Mas ele quis ficar bem com as autoridades, manter o cargo dele. Grande egoísmo, né? Grande egoísmo, grande exemplo que ficou para a história. No mandamento maior, amai ao próximo como a si mesmo, Jesus quis que dessemos a todas as pessoas o mesmo valor que damos a nós. Todos têm igual importância. Quando somos indiferentes a alguém ou a alguma situação, nos tornamos egoístas. Não nos importamos com a dor ou o sofrimento do outro. Vale apenas o eu, porque o nós ainda não faz parte da nossa vida. Nós já não somos totalmente egoístas, temos nossos momentos de egoísmo. Então, nós já progredimos bastante, porque nós não estamos constantemente num estado de egoísmo. Nós já pensamos muito no nós, no ajudar o outro. Existe uma fábula que conta uma história muito interessante, cujo título é A Ratoeira. Eu acho essa história a coisa mais sensacional para nosso entendimento. Vou ler, tá?
Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que deveria estar ali. Mas, ao descobrir que era uma ratoeira, saiu correndo, aterrorizado pelo pátio da fazenda, gritando: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha olhou aquele brado todo do rato e disse: seu rato, me desculpe, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, não é para mim. Não me prejudique em nada. Aí o rato correu, foi até o porco. Senhor porco, há uma ratoeira na casa. Desculpe, senhor rato, me desculpe mesmo, mas não há nada que eu possa fazer a não ser incluir o senhor em minhas orações. O senhor pode morrer em paz, que eu oro pelo senhor. O rato, coitado, correu para a vaca. Chegou lá. Dona Vaca, por favor, tem uma ratoeira na casa. Aí a vaca disse: o quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Então o rato, coitadinho, voltou cabisbaixo lá para casa para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando algo. A mulher do fazendeiro correu para ver o que é que a ratoeira tinha pego, já imaginando o rato ali. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego o rabo de uma serpente venenosa. E quando ela se aproximou, a serpente picou-a. O fazendeiro a levou imediatamente para o hospital. Ela voltou para casa com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, doentinho, nada melhor do que uma canja de galinha. E lá se foi a galinha. O fazendeiro providenciou aquele ingrediente, né? Como a doença da mulher continuava, os vizinhos, os amigos começaram a ir visitá-la. E para receber essas pessoas direitinho, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral e o fazendeiro, então, sacrificou a vaca. Na próxima vez que nós ouvirmos dizer que alguém está diante de um problema e acreditarmos que o problema não nos diz respeito, lembremos-nos de que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Mais uma vez, vamos lembrar a pandemia. Não adianta o país mais desenvolvido vacinar toda a sua população se o país pequenininho não tiver condição de vacinar a sua população. Nós aprendemos isso com essa pandemia também. O que atinge um, atinge a todos. Ninguém ficou isento, né? Dizem até que estavam fazendo, alguns países, uma vaquinha para comprar vacina para os países mais pobres. Entenderam, né, que se não imunizar todo mundo, nós não nos livramos desse vírus. Porque o que atinge um, atinge a todos. Kardec nos diz que o egoísmo, juntamente com o orgulho, são os cânceres da humanidade. O egoísmo está presente no dia a dia e muitas vezes nós nem nos apercebemos dele. Não está somente nas atitudes dos poderosos, mas está também presente naquele que fura a fila da vacina, fura a fila de qualquer fila, ele quer chegar primeiro. Isso é egoísmo. Naquele que finge dormir no ônibus, no metrô, no trem, se aproximasse uma senhora, um idoso perto, aí rapidinho a criatura cai num sono terrível. Isso é egoísmo. Está pensando nele, no conforto dele. O outro que é mais frágil, fica em pé.
naquele que come um doce delicioso escondido para não dividir com ninguém. Olha só, a gente se encontra ali. Ah, meu Deus! Naquele que quer sair logo da reunião, a gente muitas vezes viu isso lá na congregação, a pessoa com pressa, desesperada, e o pessoal indo bem devagarzinho, saindo, a criatura quer sair, vai empurrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tudo isso é egoísmo, todo mundo quer a mesma coisa. Mas vamos parar com os exemplos, senão a gente fica aqui até de manhã e vamos acabar achando que a gente também é egoísta. Não tem graça não, né? Talvez a atitude mais egoísta de todas é a gente dizer, eu não sou. Né? A gente está no processo. A gente está em processo. É um pouquinho só, mas a gente tem um pouquinho de egoísmo. Existem vários tipos de egoísmo. Além do egoísmo individual, que é aquele que a gente falou agora, né? Existe o egoísmo familiar. É o que se furta a qualquer expressão de solidariedade fora do seu âmbito familiar. Existe o egoísmo nacional, que é o que se disfarça sob o rótulo de patriotismo e, a pretexto de engrandecer sua pátria, invadem outros países, escravizam as populações e destroem a sua nacionalidade. O egoísmo sectário é aquele que transforma religiosos em fanáticos, para os quais só sua crença é verdadeira e salvadora, sendo todas as outras fontes de erro e de perdição. Como nos fala Kardec no comentário à questão 917 do Livro dos Espíritos, o egoísmo é um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso. Belas palavras essas de Kardec, não é? E aqui se apresenta a nossa grande responsabilidade em relação às nossas crianças, adolescentes e jovens. É preciso ajudá-los no processo de amadurecimento e surgimento do homem de bem que cada um deve ser. A nossa Casa de Francisco tem as suas escolas de evangelização, tem a Mocidade Espírita, onde num ambiente cristão e fraterno, cada evangelizando reflete sobre a sua destinação como filho de Deus e sobre o seu papel na família e na sociedade. Em resposta à questão 913 do Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos nos esclarecem. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles há o egoísmo. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser ele incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Mas como essa imperfeição moral se instala em nós? A doutrina espírita nos esclarece que Deus nos criou simples, ou seja,
muito primitivos ainda, e ignorantes. Ignorantes no bom sentido, sem conhecimento nenhum, mas com todas as qualidades a serem desenvolvidas por nós. Nos deu também o livre-arbítrio. Através da nossa trajetória evolutiva, vamos aprendendo através dos nossos erros, sofrendo as consequências desses erros e acertando posteriormente. E vamos nos tornando melhores. Sob a influência da matéria, vamos desenvolvendo em nós, nas nossas vidas sucessivas, as boas qualidades que nos foram dadas em germe pelo Pai, ou negando-as, adquirindo vícios causadores de tantos males. Na prática, como eliminar essa imperfeição? Como nos livrar do egoísmo? Não basta dizer, não quero ser egoísta, pois, como diz o dito popular, palavras o vento leva. É preciso se autoconhecer. Já afirmou Sócrates, o filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Reconhecendo em nós uma imperfeição, devemos desenvolver o oposto dela. Se somos impacientes, devemos nos esforçar para desenvolver a paciência. Se somos agitados, trabalhamos a serenidade. E assim por diante. E para combater o egoísmo, precisamos encontrar em nós o altruísmo, que é uma forma de amar sem limitações e fronteiras de nenhuma espécie. Vamos aos poucos, mas sem esmorecer, sem parar na beira do caminho. Vamos sendo tolerantes e compreensivos no lar, ajudando os que não são da nossa família, nos contentando com o necessário, sem grandes apegos ao que possuímos, combatendo em nós a vaidade, o ciúme, a inveja, o orgulho, sendo grato a todo bem recebido, orando pelo padeiro que fez o pão que nós comemos no nosso cafezinho da manhã, agradecendo com um sorriso ao porteiro que abriu a porta do elevador para nós, a pessoa que nos atendeu no supermercado, no consultório médico, exercendo autoridade com brandura e agindo com boa vontade para os que estão acima de nós, praticando desapego, não tendo ciúmes de nada nem de ninguém, pois a nossa propriedade real é o bem que praticamos. Não se isolando quando triste, nem desanimando quando visitado pela dor, pois muitos sofrem a dor e a tristeza e não se entregam ao desespero nem ao desânimo. Cultivando o bom humor, trazendo luz, paz e alegria ao nosso ambiente e ao ambiente daqueles que convivem conosco. Meus amados, vamos levar como trabalhinho de casa a leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e as questões 913 e 917 do Livro dos Espíritos, para nos aprofundarmos mais nesse tema, tirarmos nossas próprias conclusões, porque essas conclusões foram da Aurora, não é? Cada um vai tirar a sua, vai enriquecer mais o estudo. O processo de evolução é lento, mas é eficaz, acontece. Como Kardec nos disse, é pouco a pouco, dia após dia,
passo a passo. Incansavelmente iremos vencendo o homem velho que nós arrastamos atrás de nós por séculos e despertando para a beleza e para a graça de sermos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Lembramos aqui da nova encíclica do Papa Francisco, Fratello Tutti. A pronúncia é péssima, mas quer dizer somos todos irmãos e é muito linda. Quem puder acessar na internet, acesse, é muito bonito. Encerramos nosso estudo com a leitura do último parágrafo do texto Egoísmo, do Espírito Emmanuel, que consta do livro Encontro de Paz, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Meus irmãos, aproveitemos essa oportunidade que nos está sendo dada por essa pandemia de sermos fraternos, irmãos. Há muitos irmãos novos, nossos, em necessidades muito grandes. E o pouquinho de cada um fará com que diminua o sofrimento de muitos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã, pelo estudo da noite de hoje. Um estudo muito bonito, com muita coisa para a gente pensar e refletir, principalmente nesse período que nós estamos passando. Nada é mais atual do que essa frase, cada um por si, Deus por todo. Hoje, nós estamos vendo isso claramente em todas as classes sociais. Acho que quem não aprendeu com isso, eu não sei. Mas isso veio mostrar que somos todos iguais, todos iguais. Não precisa ser rico, pobre. Ele veio para pegar todos nós e veio mostrar as desigualdades. Veio botar para fora as desigualdades, elas estavam sempre aí, mas com isso elas foram afloradas, foram mostradas para todos nós, né? Então, hoje, na situação que nós estamos, é cada um por si, Deus por todos. Obrigada, minha linda. Muito bom o seu estudo. Então, agora, gente, é o momento da irradiação, é o momento da gente pensar naqueles nossos amigos, parentes, naquelas pessoas que estão precisando de um conforto, de um auxílio. Então, nesse momento, vamos levar o nosso pensamento, as positividades, bons fluidos para todos aqueles que estão necessitando de um amparo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai de infinita bondade, amigos da espiritualidade, viemos aqui te pedir muito amparo, não só para nós, mas principalmente para aqueles que estão tão necessitados, aqueles que praticamente estão abandonados à própria sorte, aqueles que estão nas ruas porque não têm condições de moradia, aqueles que estão nos hospitais sofrendo, outros nas filas esperando teu atendimento. Pai, olhai por nós, olhai principalmente para essas pessoas tão necessitadas, tão à margem, aquelas que hoje aqui estão invisíveis. E hoje nós estamos vendo essas pessoas quando precisam de amparo, não só governamental, mas de amparo espiritual. Levando a todos esses irmãos força, coragem e fé.
Sei que muitos acham que foi abandonados pelo Pai, mas não. Perdoe aqueles que muitas vezes xingam, reclamam. Onde está Deus? Mas está lá. É o desespero, Pai. Auxiliai a todos esses nossos irmãos. Que nossos governantes abram os olhos, que a espiritualidade ampare a esses homens, que haja uma mudança nos seus comportamentos, nos seus pensamentos. Somos todos irmãos, todos, não somos diferentes de nenhum deles. Pai olha para todos da mesma forma. A única diferença é que cada um está num patamar social diferente. Mas somos todos irmãos. Pedimos também amparo para nossos amigos, nossos parentes, nosso lar, nosso ambiente de trabalho, que tenhamos muita força, tenhamos paciência para continuarmos nessa caminhada, que se Deus quiser, vai melhorar, e que saiamos melhores do que nós entramos nessa situação. Revemos nossos comportamentos, nosso egoísmo, que não leva absolutamente a nada. Amparai a casa de Francisco de Paula, essa casa de amor e caridade, essa casa que nos traz tão bem, que nos ampara. O Francisquinho, uma casa pequena, mas de muito amor e de muito carinho. Aqui peço para esses nossos irmãos que aqui estão, virtualmente, aqueles que não puderam estar, que recebam todos os bons fluidos, as bênçãos do nosso Pai e dos seus amigos espirituais. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos, então, eu vou inverter e ler o boletim da casa, depois pedir a Lili para fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Então, boletim informativo de março, Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas, tamanho G da Big Frau, e de luvas de látex, tamanhos MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregues na congregação ou no lar na Figueiras Limas 99, no Riachuelo. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente a nossas crianças e nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovantes para o WhatsApp 21 99786 6525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação, www.cefep.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente. O atendimento fraterno, as reuniões públicas virtuais, a prece pela humanidade, prece pelos desencarnados e estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Jornal A Caridade, ele está disponível na versão digital. Acesse divulgação, Jornal A Caridade. Graças a Deus que a gente tem essa tecnologia para não estarmos de uma maneira ou de outra juntos, né? Separados, mas estamos juntos. Agora pedimos à nossa irmã Lili que faça uma prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, de infinito amor e bondade, só nos resta agradecer por tudo que recebemos nessa noite. As mensagens, o Evangelho, os ensinamentos do estudo, todas as reflexões que fizemos, o aprendizado que tivemos nessa noite. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente. E pedimos, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Pai, e do Pai Jacó, estamos encerrando nosso trabalho da noite, agradecendo a presença de todos e que todos sintam-se abraçados,
e beijados na noite de hoje. E que possamos nos encontrar na próxima semana.